Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de matemática e nós vamos falar sobre figuras geométricas, as planas e as não planas. Então, eu vou explicar para vocês a diferença entre elas. Vou fazer a leiturinha da introdução e depois eu vou explicar o nosso conteúdo. E, por último, nós temos os nossos exercícios. Então, eu vou fazer a leitura aqui da nossa introdução, que nós já vamos ter 2 perguntinhas para responder e depois a dinâmica segue como sempre. A gente faz a leitura, a explicação e, por último, os nossos exercícios. Figuras geométricas. Na natureza, podemos observar diversas formas que nos lembram figuras geométricas. Por exemplo, a calçada dos gigantes, localizada na Irlanda, que essa fotografia aqui que está aparecendo, ela é um grande conjunto de colunas de rochas vulcânicas e as formas que aparecem tem muitas formas geométricas, né, de diferentes tamanhos. Então, se a gente olhar ali, chama bastante atenção que parece que essas formas geométricas elas foram feitas à mão, mas na verdade foi a própria natureza que se encarregou de deixar essas rochas vulcânicas desse jeito. Foram anos e anos ali, elas tomando formas, né? E impressiona mesmo, porque elas estão ali acomodadas uma do lado da outra e a gente consegue perceber as formas. E não é só na natureza, né? Aonde a gente vai, a gente consegue enxergar as formas geométricas. Em casa, na rua, quando a gente está em algum ambiente aberto, na escola. Então, tudo tem uma forma. Agora, vocês observem essas imagens de alguns objetos que eu estou mostrando agora, que nós temos aqui um triângulo, um dado, uma moeda, um tapete, um pacotinho de presente, uma lata e um chapeuzinho de aniversário. Essas formas, elas nos lembram, esses objetos, eles nos lembram as formas geométricas, né? Ali a gente consegue perceber direitinho algumas figuras planas, que é o triângulo, a moeda e o tapete. Vocês percebam que a gente consegue ver somente a parte de cima, né? É como se fosse uma folhinha de papel. Ele tá ali retinho, por isso que são figuras planas. E as não planas, que são, né, o dado, o pacotinho de presente, a lata e o chapeuzinho de aniversário, vocês podem perceber que a gente consegue identificar alguns lados, né? A gente percebe que o chapeuzinho de presente, ele tem uma forma arredondada embaixo, a latinha também. E o dado, a gente consegue ver alguns lados dele. A gente consegue ver a parte da frente, a parte de cima e a lateral, né? Então, essas são as figuras geométricas não planas, né? Que é a caixa de presente, o dado, o chapéu e a lata. Elas dão essa ideia, né, de não plana, porque a gente consegue perceber os lados. E o tapete, a gente não consegue ver, não consegue ter essa ideia, né, de que a gente consegue ver a lateral e a parte de cima. A gente só consegue enxergar uma parte só, que é a que a gente está enxergando, né? Então, aqui nós temos as figuras geométricas planas e as não planas. Vocês percebam que elas são diferentes. As planas, elas têm apenas a parte que a gente enxerga, que é como se a gente olhasse de cima e enxergasse só a parte de cima. Agora, as não planas, a gente consegue identificar as outras partes dela. A gente percebe que elas são mais ou menos como se fosse em 3D, né? A gente vê ali as laterais, a gente consegue identificar as pontinhas de trás. Por quê? Porque elas não são retinhas, né?
como se o quadrado fosse o dado, como se o cone fosse o chapeuzinho de aniversário, o cilindro é como se ele fosse a lata, né? E a caixa de sapato, ela dá a entender que é o paralelepípedo, né? Se você pegar uma caixa de sapato, você vai perceber que tem a forma do paralelepípedo. Então, é uma figura geométrica não plana, né? A gente vai fazer aqui o comparativo, né, do cubo e do paralelepípedo. Observe o cristal de pirita e a caixa de sapatos. São essas imagens aqui. O cristal de pirita, ele é como se fosse uma pedra quadrada, né? Que representaria um dado, ok? Ambos têm a forma de duas figuras geométricas não planas. A forma do cristal de pirita nos dá a ideia de um cubo, né? Que é o nosso dado. Percebam que esse cristal, ele é um cubo, que ele tem o mesmo formato do dado. E a forma da caixa de sapato nos dá a ideia de um paralelepípedo ou um bloco retangular, né? Foi o que eu falei. Se a gente pegar uma caixa de sapato e observar ela bem, a gente vai ter a ideia de um bloco retangular, né? Ou do paralelepípedo, né? Se você tiver uma caixa de sapato aí, você pode observar ela, que a gente vai conseguir enxergar ela de todos os lados, né? Se a gente pegar uma caixa com a forma de um cubo e se a gente desmontar ela, a gente vai ter essa imagem aqui. Então, ela era uma caixa, a gente desmontou ela, a gente abriu, ela vai se tornar uma imagem planificada. A gente vai ter a planificação dessa caixa. Por quê? Porque ela está aberta, né? É como se ela fosse uma folhinha de papel. Ela tá ali retinha em cima da mesa. Então ela não tem uma forma, né? Ela está planificada. É como se a gente tivesse desenhado ela no papel. Aí vocês podem perceber que a gente desmontou a caixinha e a caixa tem 6 faces quadradas, né? Vocês podem perceber aqui que tem essas divisões. Se a gente for recortar essa imagem e dobrar ela aonde está marcadinha aqui, dobrar cada quadrado, a gente vai conseguir montar a caixinha como ela era antes, né? Porque vocês podem perceber que ela tem todas as partes dela quadrada. Observe que essa caixa é formada por 6 partes, que possuem uma forma de quadrado. Em um cubo, cada uma dessas partes é chamada de face. Então, vocês vão perceber que esta parte maior, né? Cada parte que a gente tem desse cubo, ela é chamada de face, ok? O cubo e o paralelepípedo possuem 6 faces. Então, ela tem 6 partes, né? Se a gente planificar ela, a gente vai conseguir perceber. E se você pegar uma caixa de sapato tampadinha, você contar os lados dela, você vai perceber também que ela tem 6 faces. São 6 lados, né? E aí a gente chama esses ladinhos de faces. Ela vai ter 12 arestas. Aresta é como se fosse a quina de cada face. Então, quando você pegar a caixa na mão, você vai perceber que tem essa quininha aqui, que a prof tá mostrando na imagem. Eu estou chamando o encontro de duas faces de quina, mas ela se chama aresta. Esse encontro aqui que a prof tá mostrando, ele é chamado de aresta. E a pontinha de cada parte desse cubo ou do paralelepípedo, ele tem o nome de vértice. Então, vocês percebam que o cubo e o paralelepípedo,
ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. A única diferença entre eles é que no cubo todas as faces são quadradas e no paralelepípedo não são, né? Mas a quantidade de faces, arestas e vértices são iguais, né? É que como a gente está estudando isso pela primeira vez, às vezes parece um pouquinho confuso, mas depois a gente vai olhando ali nas imagens e a gente se acostuma. Eu vou mostrar para vocês agora a pirâmide de base quadrada. Então, vocês podem perceber que aqui nessa coleção de pedras ao lado, elas têm um formato de uma pirâmide, né? É uma forma geométrica, que é uma pirâmide de base quadrada. O que seria a base quadrada? É a parte de baixo, né? Então, vocês percebam que embaixo ela vai ser um quadrado, igual eu tô mostrando aqui na imagem, né? A gente tem aqui a representação geométrica dessa pirâmide. Ela tem a base quadrada, e as suas faces, que é aquela parte maior, elas formam um triângulo. Então, aqui nós temos também as arestas, a face, temos o vértice, que é o pontinho aqui, né? E a base quadrada. Percebam que aqui a gente consegue identificar bem a base quadrada. E também está fácil da gente identificar a aresta, vértice, a face e a base, né? Aqui nessa imagem tá bem bacana da gente observar isso. Agora, a gente vai falar sobre as figuras geométricas não planas de forma arredondada, que é o caso do cilindro, do cone e da esfera, né? Então, vocês percebam que ela não é planificada e a base dela, que é a parte de baixo, ela é arredondada, né? Então, aqui a gente consegue perceber o formato do cilindro, do cone e da esfera. Quando a gente olha essas formas, a gente já imagina a forma na sua totalidade, né? A gente não tá olhando só a parte de cima, como o tapete ali do primeiro exemplo que eu dei para vocês. Aqui a gente só consegue ver a parte de cima, né? Como se fosse um desenho. Nessas aqui, que não são planificadas, a gente consegue imaginar a imagem na sua totalidade. A gente sabe que a esfera, ela é toda redonda, né? A gente sabe também que o cone tem a base redonda, que em cima ele é pontudinho. Então, é mais assim, pela observação. A gente vai observar e a gente vai conseguir identificar essas formas. Então, eu vou fazer agora um exercício de fixação com vocês, que é pra gente não esquecer o que a gente viu hoje, né? Sobre aresta, vértice, face, base, né? Sobre as formas geométricas planas e as não planas. Então, eu vou fazer a leiturinha aqui da nossa primeira atividade. Observe as figuras e responda. Então, vocês percebam aqui que a gente tem um cilindro, um cone e uma esfera. Letra A. Quais dessas figuras não tem arestas? Então, vamos lembrar que aresta é o encontro de duas faces. É ali onde eu chamei de quina, lembra? Então, você vai escrever aqui qual dessas não tem o encontro de duas faces. A letra B. Quais dessas figuras não tem vértices? Tá? Lembrando que vértice é a pontinha de cada lado da forma geométrica. Então, você vai observar essas três figuras e vai ver qual não tem vértice. E qual dessas figuras tem apenas um vértice?
Então, aqui é a mesma coisa, você vai observar e vai marcar qual o nome da figura que tem apenas um vértice, tá? Essa daqui foi a letra C dessa primeira atividade. Agora, circule, número 2, circule as figuras geométricas não planas. Nós temos aqui figuras geométricas planas e não planas. Aí, vocês vão circular as que não são planas, ok? Se precisar, vocês voltem ali na explicação, onde tem aqueles 2 quadros com figuras planas e as não planas, ok? Agora, vocês vão fazer a atividade dessa folhinha que tá aparecendo aqui, que é para vocês marcarem qual é essa figura geométrica, quantas arestas, quantas faces. Eu vou postar junto com a atividade aquele exemplo que fala sobre as faces, arestas e vértices, que é para vocês consultarem na hora de responder essa atividade, ok? Da folhinha, eu gostaria que vocês copiassem no caderno, tá certo? Essas da forma geométrica não plana, eu vou colocar o nome, que é para vocês identificarem, e no caderno vocês vão escrever o nome da forma geométrica. Então, ao invés de circular, vocês vão escrever o nome da figura, ok? Então, a nossa aula de matemática fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem, que eu faço uma nova explicação. Eu vou ficando por aqui. Tenham bons estudos e uma ótima noite. Tchau, tchau.